Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão, nesta segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022. Nesse vídeo aqui, eu ainda quero repercutir um pouquinho do que foi aquele jogo do Palmeiras contra o Flamengo, os pontos positivos, os pontos negativos, jogadores com desgaste, jogadores que não retornaram para o Rio de Janeiro. Quero falar também sobre a logística do Flamengo, o horário do treino. Por que o Flamengo voltou para o Rio de Janeiro se vai jogar daqui a 2 dias contra a equipe do São Paulo? É um questionamento que muitos torcedores rubro-negros me fazem e hoje eu fui apurar e trazer para vocês por que o Flamengo não permaneceu em São Paulo. Afinal de contas, na quarta-feira nós temos o primeiro jogo da semifinal contra a equipe do São Paulo, que perdeu ontem para o Santos. Rogério Ceni ficou brabo, falou um monte de coisa dos seus jogadores e falou sempre justificando no jogo contra o Flamengo depois de amanhã. Quero falar também sobre Agustín Rossi, o goleiro do Boca Juniors, que o Flamengo tem interesse em trazer para o Mengão a partir de janeiro do ano que vem, e está fazendo uma realização atrás da outra pelo Boca Juniors. Então fica até o final desse vídeo para você entender tudinho que está se passando nos bastidores de tudo que envolve o Mengão Queridão. Eu peço apenas que você deixe o seu like. Quanto mais likes o vídeo tiver, mais o YouTube vai divulgá-lo. E assim poderemos alcançar mais e mais torcedores rubro-negros. Também peço para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que clique nesse botãozinho aí escrito inscrever-se. É 100% de graça e você ajuda muito no crescimento tanto do Resenha Rubro-Negra quanto do Fla Nação VP. Estou contando com vocês. Nação, o Marcos Braz, antes do jogo, deu uma entrevista onde ele ressaltou algumas situações importantes. Essa entrevista que ele deu foi antes do jogo. E olha como é que calha as coisas que ele fala com algumas coisas que eu já tinha colocado para vocês no pré-jogo de ontem e também no pós-jogo. Vamos escutar o que o Marcos Braz falou para a gente poder debater a respeito do que foi aquele jogo de ontem entre Palmeiras e Flamengo e também sobre a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Espia só. O Flamengo vem de um processo aqui de 5, 6 jogos, todos decisivos, que a gente não podia... a gente está com pouca margem de manobra, a gente está com pouquíssima margem de erro, isso por culpa também de situações do Flamengo. Que lá... Claro, por culpa de situações no Flamengo. A primeira situação que faz com que o Flamengo hoje tenha pouca margem de erro, ou seja, não pode perder pontos pelo caminho, como nós perdemos ontem, infelizmente, para o Palmeiras, foi a contratação do Paulo Souza. Em qual situação o Flamengo imaginava que o Paulo Souza era o treinador ideal para o Flamengo? Depois do nosso pós-jogo ontem, eu fui escutar o Renato Maurício Prado. E ele falava indignado sobre uma declaração que o presidente Rodolfo Landim tinha dado sobre a contratação do Paulo Souza e não do Jorge Jesus. O Renato Maurício Prado disse que o presidente do Flamengo afirmou que o Paulo Souza tinha mais conteúdo do que o Jorge Jesus. E por isso a aposta no Paulo Souza era mais certa do que trazer de volta o Jorge Jesus. Eu não vi essa declaração do presidente, mas se o Renato Maurício Prado falou, é porque provavelmente em algum momento o presidente falou sobre isso. E é um absurdo a análise que eles fizeram, o planejamento que eles fizeram, deixando de contratar o Jorge Jesus, porque o Paulo Souza tinha mais conteúdo do que o Jorge Jesus. O Marcos Braz deu uma declaração recentemente dizendo que o Flamengo não é um lugar onde um treinador cisma que quer vir treinar o Flamengo e vem a hora que quiser, se referindo ao Jorge Jesus, querendo voltar no meio do ano, quando o Flamengo já estava demitindo ou estava para demitir o Paulo Souza, tratando o Jorge Jesus como um treinador qualquer. Primeiro que o Jorge Jesus não é um treinador qualquer, é simplesmente um treinador com mais vitórias pelo Flamengo, com mais conquista de títulos importantes pelo Flamengo. Ainda que num curto espaço de tempo, mostrou e revolucionou, não foi o futebol do Flamengo, não. Foi o futebol sul-americano.
Tudo que se joga hoje no futebol sul-americano é graças ao que o Jorge Jesus apresentou treinando o Flamengo em 2019. Então, já começa errado tratando o Jorge Jesus como qualquer um. E não que eu seja viúva do Jorge Jesus. Eu gosto do futebol bem jogado, como o Flamengo está apresentando hoje com o Dorival Júnior. Estou muito satisfeito com o Dorival Júnior aqui. Mas a gente tem que puxar sempre pela memória os motivos pelos quais o Flamengo está na situação que está. O último, talvez o único que não seja culpado por essa situação é o Dorival Júnior. Concordo que o Dorival demorou para mexer ontem. Poderia ter mexido um pouquinho antes. Mas ele ter mexido um pouquinho antes não era garantia também que o Flamengo fosse vencer o jogo, que o Flamengo não fosse levar o empate. É um exercício de adivinhação que muitos estão tentando fazer. Ele poderia ter mexido antes, quando ele viu que o Palmeiras veio para o segundo tempo com mais ímpeto e ganhando todas as segundas bolas, não deixando o Flamengo jogar, sufocando o Flamengo. E acho que a substituição não seria a do Everton Ribeiro. Eu colocaria o Arrasca primeiro, porque o Arrascaeta, ele cadencia mais o jogo, ele segura mais a bola, ele impediria o ímpeto que a equipe do Palmeiras estava tendo para cima da gente. Sem contar que com um ou dois lances do Arrascaeta com o Pedro, a gente ia ameaçar tanto o gol do Palmeiras que os caras iam dar uma freada, falar, opa, não podemos nos lançar tanto assim à frente. Mas é importante a gente saber e a gente sempre distinguir que os problemas que o Flamengo atravessa hoje no Campeonato Brasileiro não foram problemas criados pelo Dorival Júnior, que tirou o time da 14ª colocação a 3 pontos da zona do rebaixamento para uma 3ª colocação atualmente no certame nacional. Então é bom que a gente saiba que um dos grandes responsáveis para o Flamengo estar na situação que está no Campeonato Brasileiro é o próprio diretor, o próprio vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, por ter contratado errado um treinador aquém das nossas necessidades e por ter demorado tanto tempo para poder demiti-lo. Então, ele sabe disso. E é isso que ele está falando nas entrelinhas. Ele sabe que o erro vem, quando ele fala que vem do erro de situações criadas pelo Flamengo, ele sabe que essas situações são dele próprio na escolha do treinador errado, e é bom a gente deixar isso sempre muito bem claro. Atrás, ou talvez a gente poderia ter ganho jogos que a gente não ganhou. E agora... Positivo, como perdemos para o Fortaleza dentro de casa. Por que será? Por causa de um time que não era minimamente administrado e gerido por um treinador que era totalmente aquém daquilo que a gente precisava. Não vejo o Paulo Souza hoje sendo um comandante capaz de levar nenhuma equipe em nenhum campeonato pelo mundo, equipe grande, a lugar nenhum. O Paulo Souza é um treinador ali para treinar equipes como Avaí, como Bahia, como Coritiba, nada além disso. Agora enfrentar isso aí e saber que a gente tem qualidade e tem tamanho para reverter esse quadro. E eu pessoalmente, aí eu vou falar, eu tive a oportunidade de em 2 campeonatos brasileiros que eu tive a oportunidade de ganhar com 2 comissões técnicas diferentes. O primeiro, em 2009, a gente estava 13 pontos, eu acho que atrás do Palmeiras, e a gente conseguiu ganhar. Posterior, em acho que 2020, a gente chegou a ter 11 pontos atrás de São Paulo. Então eu sou um eterno otimista em relação... Claro, porque o futebol agora se gere com otimismo. Não com acertos, mas sim com otimismo. Bom, em 2009, quando ele fala que estava a 11 pontos, né, a 9 pontos, algo assim, do líder, o Flamengo teve uma virada no meio do ano. Foi lá no meio do ano, quando chegaram jogadores como o Adriano Imperador, Petkovic, o zagueiro Álvaro, chegou uma galera que reforçou o Flamengo e o Flamengo encontrou o rumo das vitórias. Mas isso começou muito antes da 23ª rodada. Começou bem antes disso. E o Flamengo foi conseguindo galgar. Mesmo assim, foi na Bacia das Almas. Os 2 campeonatos brasileiros que o Marcos Braz ganhou foi na Bacia das Almas. Nós ganhamos o campeonato de 2009 no segundo tempo com o gol do Angelim, e o campeonato de 2020, o outro ganhado pelo Marcos Braz, na Bacia das Almas, com o Cássio pegando tudo contra o Internacional de Porto Alegre lá no Beira-Rio. Então, os 2 campeonatos que ele se vangloria de dizer que ganhou pelo Flamengo foram os 2 campeonatos mais difíceis
do Flamengo de ganhar os 2 ganhos nos últimos minutos de jogo. Ainda que em 2009 tivéssemos o brilho do Adriano, do Petkovic, do Zé Cachaça, do Léo Moura, do Juan Marrentinho, do próprio Everton Motorzinho, que terminou o campeonato como lateral esquerdo numa lesão do Juan Marrentinho. Aquele time tinha muito mais brilhos e merecia. Foi um campeonato muito mais bonito de ganhar do que o de 2020 por causa da arrancada que o Flamengo deu com esse grupo de jogadores magníficos que tinha. Já em 2020 foi uma situação totalmente diferente, foi uma situação totalmente avessa. Agora, ele fala de otimismo, e isso foi antes do jogo. Depois do jogo, não sei se o Marcos Braz está tão otimista assim para a sequência do campeonato. Agora, o fato, meus amigos, é que a gente tem que pensar que o Flamengo pode tirar coisas boas desse jogo de ontem contra o Palmeiras. Infelizmente, por tudo que eu acabei de narrar para vocês, o Flamengo não está numa condição legal no Campeonato Brasileiro. Mas o que o time B do Flamengo fez ontem foi algo para a gente parar para pensar. O time B do Flamengo foi capaz de vencer a equipe do Palmeiras por quase 60 minutos. A gente tem que parar para perceber isso também. Por 60 minutos, um pouco mais, um pouco menos, a equipe B do Flamengo vencia a considerada segunda melhor equipe do país, o líder do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se não fossem as atrapalhadas de Paulo Souza, a equipe B do Flamengo estaria sobrando nesse Campeonato Brasileiro. Estaria nadando de braçada nesse Campeonato Brasileiro. Porque os caras fizeram um primeiro tempo muito bom, ainda que o trio de ataque nosso não tenha funcionado muito bem, tendo o Marinho como grande ponto de apoio, mas o Lázaro passou totalmente despercebido no primeiro tempo, assim como o Everton Cebolinha, que ainda não se encontrou no Flamengo. Ainda assim, o nosso time segurou o ímpeto do Palmeiras e conseguiu não só segurar, como fazer um gol. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o primeiro tempo o Flamengo teve 5 finalizações no gol, contra 3 do Palmeiras. Isso mostra a força dessa equipe B do Flamengo e quanto nós podemos esperar mais para o próximo ano, assim que o Flamengo definir quem será a comissão técnica para o próximo ano. A princípio, o Dorival deve continuar no Flamengo, independente do que vier pela frente aí. Ele gere muito bem esse grupo do Flamengo, é claro. Nós temos que colocar alguns poréns aí, né? A situação do Gabigol, será que aquele vídeo do Gabigol saindo de uma noitada, do jeito que saiu, será que aquilo ali foi recente? Será que aquilo ali é mais antigo, da época do Paulo Souza, é agora da época do Dorival Júnior? O fato é que, independente de qualquer coisa, se esse vídeo foi recente, não afetou os jogadores do Flamengo. Não afetou de forma a ter problemas e ruídos internos no Flamengo. O que já mostra que é uma gestão de grupo de excelência a do Dorival Júnior, que ele vem conseguindo lidar até com esses problemas extracampo que poderiam implodir o Flamengo de dentro para fora. Muitos jogadores poderiam não aceitar essa situação do Gabigol, esse comportamento do Gabigol, mas parece que está tudo bem controlado internamente no Flamengo. O grande perigo para o Flamengo com relação ao Dorival Júnior é se a CBF vier mesmo com vontade para cima do treinador rubro-negro. Pelo que eu andei apurando, a CBF aguarda apenas o Dorival confirmar um título pelo Flamengo para colocá-lo de vez como o grande postulante a assumir a seleção brasileira, porque o Tite sai no final do ano agora. O Cuca é o grande favorito, é o primeiro na fila. Só que o passado do Cuca é algo que a CBF sabe que vai trazer dor de cabeças para ela. Os jornalistas do mundo inteiro vão começar a levantar aquele caso que o Cuca foi condenado, supostamente condenado, lá na Suíça. Então vai pegar mal para a seleção, que corre o risco até de perder patrocínios, dependendo do tamanho do problema que isso for causar. Então, ter um treinador como Dorival Júnior, que tem um passado limpo, tem um passado íntegro, é bem quisto pelos jogadores. Os jogadores do Flamengo gostam muito do Dorival Júnior. Para a CBF seria melhor. Então tá aí um grande problema que o Flamengo pode vir a enfrentar, caso a gente confirme ganhando pelo menos 1 ou 2 títulos esse ano. Eu acredito muito que pelo menos 2 títulos a gente vai ganhar. O Campeonato Brasileiro é um problema que não nos pertence mais.
é um problema que pertence ao Palmeiras. O Fluminense e o Palmeiras vão jogar no próximo final de semana e dependendo do resultado desse jogo, o Fluminense pode estar mais vivo na briga do Campeonato Brasileiro do que nós. Mas nós também vamos enfrentar o Fluminense mais adiante e podemos tirar deles a chance de brigar pelo Campeonato Brasileiro. Mas vamos ver o que vai acontecer. O fato é que o Flamengo não foi atropelado pelo Palmeiras como a mídia bairrista dizia que o Flamengo seria. E eu acho até que a mídia bairrista paulista deveria colocar o rabinho entre as pernas e perceber que o time B do Flamengo deu uma canseira tão grande no Palmeiras que poderia ter vencido a partida com um 2-0, não fosse a falta de senso do Lázaro, que fez uma jogadaça, mas ao invés de tocar para o Vitor Hugo livre no meio da área, resolveu chutar em cima do goleiro. Decisões errôneas de um menino que está crescendo para o futebol e está aprendendo e voa contra toda a maré. É um cracaço de bola o tal do Lázaro. Precisa apenas de mais tempo para se desenvolver e de alguém que o ajude a desenvolver, como ele está conseguindo no Flamengo, tá? Aliás, por falar em ajuda a se desenvolver, muitos torcedores rubro-negros vieram me perguntar durante toda a manhã dessa segunda-feira por que o Flamengo retornou para o Rio de Janeiro se na quarta-feira o Flamengo tem jogo contra o São Paulo. A capital paulista tem vários CTs que poderiam ser emprestados para o Flamengo treinar durante esses 2 dias, até pegar o São Paulo na quarta-feira. O Flamengo voltou no domingo à noite para retornar para lá na terça-feira à tarde, mais ou menos à noite. Então não seria lógico o Flamengo já ficar por lá? Vamos lá, pessoal. O Flamengo hoje ele tem uma condição diferente de todos os clubes da América do Sul. Primeiro, o Flamengo tem o seu próprio avião. Não que seja um avião em particular, mas o Flamengo freta voos apenas para a comissão técnica, para os jogadores e para aqueles que acompanham a equipe rubro-negra nos jogos fora do Rio de Janeiro. Então, da saída do Morumbi até a chegada do Rio de Janeiro, não se passaram mais do que 1 hora. Então, o Flamengo consegue fazer esse trajeto muito rapidamente, porque não tem que esperar nada, já tem um plano de voo definido e aprovado, é só sair do estádio, subir no avião e vir para o Rio de Janeiro. Esse traslado todo demora entre 1 hora e 1h30 quando é São Paulo-Flamengo. Ou seja, coisa super rápida. Aqui no Rio de Janeiro, nós montamos um CT, o Ninho do Urubu. Ele é simplesmente o melhor CT da América do Sul em todos os sentidos que a gente puder imaginar, inclusive na recuperação dos jogadores. No CT já consta todos os dados de cada um dos jogadores. Quando eles se apresentam lá no Ninho do Urubu, como vai ser o caso dessa segunda-feira, os dados serão inseridos lá nos computadores e nos equipamentos que o Ninho tem, e aí o tratamento ideal para cada um deles já vai começar imediatamente. Então não fazia sentido nenhum o Flamengo ficar em São Paulo, num CT emprestado, podendo usar equipamentos de academia e o campo de futebol para treinar seus jogadores. É muito mais salutar poder usar toda a infraestrutura do Ninho do Urubu, além de equipamentos da academia, dos equipamentos de recuperação de atletas, para ter os seus jogadores muito mais saudáveis para o jogo de São Paulo na quarta-feira. Então justifica sim o Flamengo vir embora para poder fazer toda essa recuperação. Eu bati um papo longo nessa manhã de segunda-feira com o dirigente rubro-negro, que me explicou direitinho como que a coisa funciona e me convenceu. Se é dessa forma mesmo, melhor mesmo retornar para o Rio de Janeiro. 3 integrantes não retornaram. Marcos Braz, Gabigol e Diego Ribas não retornaram para o Rio de Janeiro junto com a delegação ontem. Os 3 ficaram em São Paulo, tratando cada um deles de problemas de interesse pessoal deles. Mas os 3 estarão no Ninho do Urubu hoje, porque o treino é apenas às 16 horas. Então, há tempo hábil para eles poderem chegar no Rio de Janeiro e ainda pegar o treino das 16 horas. O Flamengo está de olho no Agustín Rossi, goleiro argentino que vem enfrentando problemas com o seu clube, o Boca Juniors. Como eu já falei para vocês, o Agustín Rossi não conseguiu renovar o seu contrato com o clube chinês e agora vive um dilema lá.
O Juan Román Riquelme ficou pé da vida com as reuniões e com a exposição das reuniões que aconteceram entre o goleiro e o Boca Juniors e determinou que o goleiro seria afastado imediatamente do gol do Boca Juniors, porque ele considera o goleiro problemático e não quer que o goleiro fique no gol do Boca Juniors. Por isso, contratou o Sérgio Romero, um experiente goleiro de 35 anos que já defendeu a seleção da Argentina e esperava que o Romero já estivesse no gol do Boca Juniors. Só que o que acontece é que o Agustín Rossi tá pegando até sinal de Wi-Fi na luva, tá pegando tudo, defende um pênalti atrás do outro, defendeu o pênalti do Corinthians, defendeu pênaltis no Campeonato Argentino, dos 13 pênaltis que o Boca Juniors cedeu aos adversários, ele pegou 7. Um foi para fora, mas se fosse pro gol, ele tava na bola também. Então, ele tá se destacando muito. Ontem, o Boca Juniors venceu a equipe do Defensa e Justiça fora de casa. E nos acréscimos, teve uma bola onde o centroavante ficou entre a pequena área e a risca da linha para fazer o gol, e com um pulo que nem um gato, o Rossi chegou e deu um tapa na bola, impedindo o empate do Defensa e Justiça. Saiu como herói mais uma vez. O Sérgio Romero teve que assistir do banco de reservas todo o jogo, porque simplesmente o Agustín Rossi não está dando brecha para ninguém tomar a posição dele. Os torcedores do Boca, inclusive, gritam nas arquibancadas que ele não pode sair do Boca Juniors. Mas a direção do Boca está mesmo envergada a não aceitar as exigências do goleiro. O Kun Agüero, ex-atacante do Manchester City, da seleção argentina, até falou sobre o goleiro e o que ele vê do Agustín Rossi. Espia só. Muchacho no para atajar penales, arquero. Es un fenómeno. Y encima es un arquerazo. Y Rossi creo que te estás, o sea, que le estás salvando las papas mal a Boca. Las veces que lo vi me gustó, y sobre todo que boludo, o sea, hay un penal y yo tengo que patear un penal y está Rossi enfrente y viene a atajar varios penales. Yo lo dejaría 2 añitos más, ¿eh? Por que eu tô trazendo todas essas informações do Agustín Rossi para vocês, uma vez que ele não é jogador do Flamengo? Tô trazendo para vocês conhecer um pouquinho melhor esse goleiro, que tem um acordo com o Flamengo para janeiro definir sua vinda em definitivo para o Mengão Queridão. O Girona, da Espanha, tinha até interesse no goleiro, mas pelo que eu apurei, o goleiro não quis ir para o Girona, ou não viu com bons olhos o projeto que o Girona apresentou para ele, e ele está muito mais inclinado a vir para o Flamengo. A menos que o Girona apresente alguma coisa fora da casinha, alguma coisa muito melhor do que foi oferecida no começo para o goleiro, e o Girona tem até o dia 31 de agosto para fazer isso, o goleiro vai mesmo esperar pelo Flamengo em janeiro e ele virá para o Flamengo se todas as negociações entre goleiro, Marcos Braz e Boca Juniors der certo. O goleiro tem contrato até meados do ano que vem e a partir de janeiro o Boca não vai poder fazer absolutamente nada para manter o goleiro no Scratch argentino. Então eu queria mostrar para vocês, trazer essas informações para vocês entenderem quem é o Agustín Rossi e por que o Flamengo está se esforçando tanto para trazê-lo. Por enquanto é isso, essas são as primeiras notícias que eu tenho para trazer nesta segunda-feira para vocês. Ao longo do dia eu volto com mais informações. Eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. É só clicar aí nessa setinha, compartilhar, é rapidaço. E se inscrevam, claro, para o nosso canal continuar crescendo. Tamo juntos, nação. Comentem o que vocês acharam sobre tudo que eu trouxe no vídeo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. E os nossos mais sinceros agradecimentos aos membros: Lelo Cordeiro, Pedro Henrique, Anderson Oliveira, Luciano Paiva, Jaque Minoute Coelho, Alexandre Melo, Thiago Sobanski, Lucas Henrique, Sidney Augusto, Anderson Souza, Júlio Rastenreiter e Weber de Souza Santos.